terror. Todos nós conhecemos os vampiros, criaturas monstruosas ou até mesmo idênticas a nós, seres sedentos por sangue, carne e morte. Mas hoje vos mostrarei que os vampiros perto dessa criatura não passam apenas de meros mosquitos. Se preparem, pois vos mostrarei o Encourado, o verdadeiro vampiro brasileiro. Meu nome é Luiz de Almeida e sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro Lenda Verdadeira. Sendo muito famoso no Brasil, esse ser é um tipo de vampiro brasileiro, porém totalmente diferente dos vampiros que estamos acostumados. Acredita-se que este ser é um homem enorme, vestido sobretudo preto e exalando o cheiro da morte, cuja presença causa medo, imponência e terror por onde ele passa. E caso você o encontrar, pode ter certeza que sua forma de se alimentar não é nem um pouco parecida com as dos vampiros tradicionais. Este ser se alimenta totalmente da vítima, não apenas bebendo sangue, mas também devorando a carne da pessoa, deixando apenas os ossos. Na lenda fala que este ser tem o mesmo hábito que o temido Labadante, preferindo as pessoas que não têm nenhum contato com o sobrenatural e nenhum contato com a igreja e o batismo. Se você for esse tipo de pessoa, cuidado, pois ele pode estar te caçando incansavelmente. Ele é astuto, possui a habilidade de se passar por um viajante que está precisando de um copo d'água. E caso você deixar ele entrar, parabéns, pois você acabou de se condenar à morte. Pois caso ele entrar em sua casa, só lamento, ele vai te dilacerar sem piedade. E ele ainda vai te deixar agonizando, pois seu sofrimento para ele será divertido. Tem um jeito de saber se ele está chegando ou já chegou na cidade. Bom, o primeiro sinal é quando as galinhas param de botar e param de comer e beber água, como se estivessem doentes. O segundo sinal é quando os cachorros não saem de casa, ficam apenas encolhidos no canto, chorando, sentindo que algo ruim está por vir. E o último sinal é quando os urubus começam a rodear o local, como se estivesse sentindo o cheiro da carniça. Tem uma forma de afastá-lo de sua residência e evitar ser morto por ele. É preciso sacrificar galinhas pretas ou galos vermelhos e deixá-los na entrada principal da cidade, pois ele só entra pela porta da frente. Assim ele fica sem aparecer e fica longe por alguns anos. O Encourado vaga pela terra à procura de sangue humano, e caso você encontrar essa criatura, só lamento, pois a partir daí, o que vai acontecer com você, só Deus e o Encourado sabem. Boa noite. Um ser enorme, macabro e feroz, que vaga nas matas, assustando e até mesmo matando quem ousa passar por lá. Dizem que essa criatura trata-se de ser o próprio diabo e que sua função é causar o terror e a carnificina. Sabe de quem eu estou falando? Não? Então deixe eu vos apresentar o Berrador, o terror das matas. Meu nome é Luiz de Almeida e sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro Lenda Verdadeira. O Berrador é uma criatura grande, conhecida por ser um homem que foi amaldiçoado por meio de rituais satânicos e de magia negra, para assumir a forma de uma criatura semelhante ao lobisomem para o resto de sua vida. Este ser possui 1,90 m de altura, pelos grossos e negros por todo o seu corpo, garras e dentes enormes e olhos vermelhos brilhantes como fogo. Este ser costuma apenas atacar os gados
e os dilacerar, sem dó e nem piedade. Ele devora até sobrar apenas os ossos. Muitos dizem que ele apenas assusta as pessoas. Então, caso você topar com ele na rua, não se arrependa quando ele estiver correndo em sua direção, com sangue nos olhos, doido para te matar, pois não adiantará. Enfim, já que vocês conhecem um pouco essa criatura, vamos descobrir o porquê que o seu nome é Berrador. Bem, seu nome foi dado por conta de seu apavorante modo de assustar as vítimas antes de matá-las. Primeiro, caso ele te encontrar nas matas, ele vai dar vários berros assustadores. Também balançará as árvores e dando rosnados apavorantes para te deixar desnorteado e apavorado, até que de uma vez por todas te devore. E quando ele pegar, não é nem um pouco parecido com um ataque de uma onça, por exemplo. Quando ele pega o ser humano, ele lembra automaticamente que foram os seres humanos, mais especificamente os satanistas e os feiticeiros, que o amaldiçoou para se tornar essa criatura horrorosa. E ao lembrar disso, desconta todo o seu ódio na vítima inocente, dilacerando-a e a devorando sem dó. Bom, como é que eu vou saber que essa criatura está no meu bairro? Bem, um dos sinais de que o berrador está no local são quando os bois e as vacas batem suas orelhas e mugem alto demais, encarando a mata, e se debatem, pois já estão percebendo a presença do berrador ali. Outro sinal é quando um grito ou um berro surge no meio da mata. E se esse berro fazer todos os cachorros do bairro latirem sem parar, já tranque tudo em sua casa, pois onde há cachorro, o berrador causa a carnificina. O berrador já foi flagrado algumas vezes nas matas, por meio de gravações e fotos. Aqui estão um dos flagras, mas já garanto, são bizarros os flagras, gelarão sua espinha. Bom, caso você tope um dia com essa criatura, tem um jeito de se defender dela. Se você for um cristão ou um católico, deve conhecer a água benta. Então, se você por alguma razão ter que sair à noite e o único lugar for uma estrada de terra vazia, por via das dúvidas, leve uma garrafinha com água ungida ou água benta, pois se você topar com essa criatura, jogue tudo nele, pois isso o queimará e o fará desistir de você. Outro meio de se proteger é o atacando com uma faca de aço ou prata. Isso não só o machucará, como também o enfraquecerá. Mas geralmente, quando é atacado com esse tipo de faca, ele joga a vítima para longe e corre para a mata, grunhindo de dor e sumindo. Mas já garanto, quando ele é atacado por alguém, ele faz questão de ir para casa da pessoa para se vingar fatalmente. Então já saiba que você terá um arqui-inimigo pro resto de sua vida. Espero que consiga dormir nessa noite. Se gostou da lenda do berrador e quer mais vídeos desse tipo, deixe 100 likes nesse vídeo, que faria um vídeo sobre a verdadeira lenda do temido Capelobo.
Vou ficando por aqui. Se inscreva no canal para mais vídeos como este e deixe nos comentários hashtag faca de prata caso chegou até o final. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Até mais. Olá, amante do terror. Todos os espectadores, inclusive eu, pensávamos que só existia o lobisomem que conhecemos, mas não é bem assim. Nas matas da Amazônia vaga uma criatura apavorante e bizarra, muito bizarra, cuja aparência é tão demoníaca que só de vê-la muitos já falecem. Senhoras e senhores, é do Capelobo que eu estou falando. Uma criatura demoníaca e bizarra, cuja aparência é de um enorme homem peludo, robusto e com unhas enormes nas mãos e nos pés, pelos marrons ou negros, e o que o destaca, a sua cabeça de tamanduá enorme. Esse ser é muito violento, tanto que até os índios têm pavor dele. Bem, este demônio ataca suas vítimas, as espancando, quebrando todos os ossos e membros do infeliz. Aí depois pega a cabeça da vítima e põe no seu focinho e suga o cérebro, a massa cefálica. Ele suga o sangue e tudo, até a vítima ficar seca e fraca. E logo após disso, a joga fora, procurando a próxima vítima, para ter o mesmo destino fatal. Bem, caso você for um biólogo e ter que ir para a Amazônia, fique atento a estes sinais. O primeiro sinal de que o Capelobo está no local é urros e gritos bem altos, no meio da mata. Pois se ele urrou, é porque ele já encontrou sua vítima. Outro sinal são passos pesados nas matas. E se os passos já estiverem perto de você ou ao seu redor, já se prepare para morrer, pois um confronto com este ser é quase impossível de ter escapatória. Sim e não, pois poucos conhecem o seu ponto fraco, e por quase ninguém saber, torna esta criatura imortal. Para abater essa criatura, é preciso ter algum objeto pontiagudo em seu bolso. Um canivete, por exemplo. E se um combate entre este ser e você a acontecer, enfie com tudo abaixo da garganta e no umbigo dele, pois são nessas áreas que a pele dele não é impenetrável. Mas não pense que vai ser uma tarefa fácil, pois o bicho ataca sua vítima que nem um desesperado, pegando a vítima e a esmurrando. Mas fica tranquilo, uma faca na garganta do bicho já poderá ser fatal. O Capelobo vaga na Amazônia à procura de cérebro humano. E se caso você encontrar essa criatura, o que vai acontecer com você, só Deus e o Capelobo sabem. Boa noite.